as coisas podem dar errado, elas vão dar certo porque você é bem-aventurado. Aqui tá falando de um período com bastante emoção vindo, emoções positivas. Então, é uma fase. Se você está em crise no relacionamento, é realmente uma fase, é um florescimento profissional. Falando de um presente que está vindo para você, o universo está te trazendo um presente sobre riqueza, abundância, alguma porta que se abre na sua vida, Libra. Olá, estrelas do signo de Libra! Eu sou a Vanessa Frigo e esse aqui é o Tarô Espelho da Alma. Antes da sua tiragem, eu quero pedir que você fique até o final do vídeo, porque no final do vídeo, além das considerações finais, nós também trabalhamos com a energia, com a vibração que saiu aqui. E também a ideia é que você saia daqui melhor do que você chegou. Então, eu te convido agora a inspirar profundamente para a gente se sintonizar enquanto eu faço a prece. Através da minha presença divina, eu sou aqui e agora. Eu apelo à espiritualidade maior na luz e no amor, que me torne um canal e eu consiga transmitir com clareza, verdade, respeito e amor a mensagem para Libra. Gratidão. Então vamos lá, já deixa seu like, comenta comigo o que ressoou. Se ainda não for inscrito, inscreva-se. Por favor, para Libra, o que está ressoando no campo de Libra para esse próximo mês? Por favor, para Libra. Libra, a carta da flor está pedindo que você seja honesta com você mesma, que você olhe para a situação. Eu não sei sobre o que a gente está falando ainda, mas aqui é como se você tivesse não sendo honesta com as suas atitudes, é como se você tivesse, de alguma forma, fugindo da sua realidade. Às vezes a gente faz isso, né? A gente, por uma série de fatores, a gente distorce a nossa realidade, né? A gente coloca um filtro na nossa realidade. Então, isso aqui pode estar falando, por exemplo, sobre aqueles momentos em que você descobre que você não gosta ou de um lugar, ou de algumas pessoas, ou de alguém, e você não está sendo honesta com você está achando outras desculpas em vez de olhar esse sentimento. Quando a gente fala de ser honesto com a gente mesmo, é buscar entender os sentimentos que a gente está vivendo, tá? Vamos ver o que que eles trazem aqui no tarô, né? Vou pegar o tarô para a gente dar uma olhada. Por favor, para Libra. Essa carta ela tem um pouco de inocência também, sabe? De idealização, né? Como se a gente tampasse o sol com a peneira, né? Então, assim, a gente tá vendo que alguma coisa não tá legal, mas a gente não quer olhar os nossos sentimentos, a gente fica olhando para fora. Como resolver sem ver o que está acontecendo dentro? Vamos lá, por favor, para Libra. Opa, virou uma, voou outra. A gente tem 9 de paus e 5 de paus. Aqui a gente está falando da nossa alma. Paus é o espírito, né? Então, quando as coisas elas incomodam em nível espiritual, vamos dizer assim, nível de alma, é algo que a gente já está deixando passar por muito tempo. Aqui me fala muito sobre um momento de você tentar colocar em sintonia, unir mesmo assim, aquilo que você pensa com aquilo que você sente. É como se você estivesse pensando uma coisa, agindo de um jeito, sentindo de outro. E aí tem essa confusão. Você percebe que aqui tem um monte de pessoas tentando trocar uma lâmpada ou acender uma tocha, e é uma confusão generalizada, que é exatamente isso. Você precisa entrar no eixo, começar a agir de acordo com o que você sente, começar a agir de acordo com o que você fala. Às vezes você pode estar sob pressão, né? Então você diz sim para as pessoas que você ama, só que dentro você não aguenta mais. Eu não sei o que que é que está acontecendo que você não está querendo enxergar, mas aqui está me falando que você está se debatendo com isso. E é quase como se você não conseguisse colocar
uma harmonia entre o que você sente e o que você pensa. E isso que causa. Então, hora você sente uma coisa, hora você pensa outra, hora. Entende? Tem uma confusão aqui relacionada à sua vida, esse momento, tá? O que mais, por favor, para a Libra? A Imperatriz. A Imperatriz, por outro lado. Ah, saiu mais uma aqui também, um 10 de copas. Bom, aqui a Imperatriz com o 10 de copas, vindo dessa confusão, isso aqui está me trazendo muito um aspecto de você nutrir o que é importante para você. Então, aqui, essa carta ela representa conquistas, mas normalmente ela representa relacionamentos, né? Casamento, relacionamentos onde constrói coisas. Então, é momento de você pensar onde você não está sendo honesta com você, talvez dentro de um relacionamento, tá? Pode ser um relacionamento profissional, pode ser, mas vou dizer que para 80% das pessoas, isso aqui está falando de relacionamento afetivo, né? E aqui, a Imperatriz aqui, ela tem uma energia de germinar, de conseguir curar, de conseguir melhorar. Então, se você estiver vivendo conflitos no relacionamento, tem que ver o quanto você está lutando pelo relacionamento ou lutando por estar tá certa, por exemplo. Entende? É, olhar para você com honestidade, falar, meu, por que que eu estou, o que que eu quero com isso? Onde eu quero chegar? O que que eu quero resolver com essa relação ou essa relação profissional, enfim. É você olhar e falar, bem, eu preciso para eu ficar bem, para eu ficar feliz, enfim, para eu sair dessa energia que eu tô, eu preciso que tal coisa aconteça. Eu preciso enxergar, entende? Então, é uma carta que fala da possibilidade de harmonizar tudo. A partir do momento em que você começar a ser honesta com você, você começa a agir com honestidade, você ressoa uma harmonia do que você pensa, do que você sente, e as coisas elas começam a fluir. Então, se isso aqui está representando uma fase de relacionamento, é importante dizer que o relacionamento é bastante forte e que tem tudo para continuar. Mas você precisa olhar o que que você não está colaborando para isso. Às vezes você está implicando demais, às vezes você está só olhando para a rotina e não está olhando para o relacionamento. Às vezes você está vivendo uma relação que está sendo soterrada por problemas e você também está ajudando isso. Tem que ter uma clareza mesmo. Ah, bom, eu quero consertar o meu casamento, eu quero consertar o meu relacionamento. Então, deixa eu ver o que que eu estou fazendo que prejudica, tá? A gente tem que se responsabilizar pelas nossas atitudes. Aqui não me parece um relacionamento abusivo, me parece um relacionamento com problemas. E muito tipo, falta honestidade para alguém, porque eles estão falando muito honestidade no falar. Então, eu não sei, para alguém aí isso deve ser bem específico. Tem uma coisa de você fala uma coisa, mas você sente outra. Como se você tivesse receio de se posicionar, como se você tivesse receio de ferir. Então, você fala mais ou menos, você fala pela metade. E aqui está dizendo para você encontrar a sua paz, você precisa achar uma forma de ser honesta com você e com o outro. 3 de copas, harmonização. Então, é uma fase. Se você está em crise no relacionamento, é realmente uma fase. Tem tudo para passar, para sair mais fortalecida ainda dessa relação ou fortalecido, mas é preciso se posicionar. Mas vai ser bem aceito. É só você fazer isso com gentileza, sabe? Da mesma forma que você se abre para a honestidade do outro também, é criar esse diálogo, sabe? De mente e coração falando junto. Bom, vamos lá, vamos ver o que mais. Vou trocar aqui de baralho. O que mais para Libra, por favor? Para Libra, o que mais, por favor?
que mais está ressoando no campo Libra para esse próximo mês? Por favor, Libra. Para Libra, Librianos e Librianas. Para alguma Libriana, tem uma gravidez chegando, tá? São duas cartas que indicam isso, ok? Então, eles estão falando que para alguém é, essa gravidez ela é planejada, já teve dificuldade, pode ser resultado de um processo de dedicação para essa gravidez acontecer, tá? É, eles estão falando que para alguém aí tem uma questão de não estar conseguindo ser fértil porque está com medos internos. E enquanto não olhar para esses medos internos, que é uma coisa muito mais psicológica, eles estão falando que não é uma coisa física para alguém. Tá relacionado ao seu medo. É, eu não sei qual é o medo, se é de ser mãe, ou de como é colocar uma criança no mundo, ou se é da sua infância, ou se é o medo de trauma. Eu não sei, mas tem um medo de você, um medo seu que você não quer enxergar, e isso tá dificultando você engravidar. Isso deve ser para alguém bem específico. Mas aqui tem gravidez também, tá? Então, assim, se você não quer, né? E pode ficar, redobre as atenções, tá? Mas assim, tem duas cartas falando sobre gravidez aí para Libra esse próximo mês. Por favor, o que mais para Libra? Aqui, o escravo de taças está falando sobre emoção. Aqui está falando de um período com bastante emoção vindo, emoções positivas, como se você retomasse a capacidade de amar as coisas, amar a sua vida, se sentir bem, sentir emoções positivas, estar aberta para experimentar coisas. Aqui está me falando de um período bastante intenso emocionalmente, tá? Mas emoções prazerosas, não é um período intenso onde você vai estar cheio de problemas para resolver. Não, aqui está me falando de voltar a sentir prazer na vida, sabe? Fazendo coisas que te dão prazer, coisas que você ama fazer ou que pode retomar a fazer. Tá, eles estão falando que para alguém aí a chegada da notícia de um amor, de um amor. Eu não sei se é do passado, isso aí já é minha interpretação, porque eles só falaram a notícia de um amor. A chegada da notícia de um amor. Ou a pessoa pode estar em outro lugar, ou, sei lá, você pode receber uma mensagem de alguém falando sobre amor, se declarando, chamando para sair, eu não sei, tá? Mas é a chegada de uma mensagem, de uma notícia, de um amor. Eu não sei se já é um amor, se já foi um amor, se será um amor, aí não tá vendo a resposta disso. Por favor, o que mais? Para Libra. A gente tem aqui um quatro de discos, de paus, desculpa. Essa carta, ela fala de um período onde as coisas elas começam a florescer, a dar resultado. Então, ela está sempre relacionada a coisas que você plantou, tá? Então, assim, ela vem dizer que você vai colher coisas que você plantou. Aqui tá me trazendo uma fase bastante favorável emocionalmente. Então, isso também pode estar representando
você se tratando mesmo. Sabe quando a gente passa por períodos e a gente vai se curando? Curando dos nossos traumas, das nossas inseguranças, daquilo que a gente traz da infância, das nossas frustrações. Quando a gente começa a fazer esse trabalho de despertar a sua consciência, lidar com o ego, trabalhar a espiritualidade. Aqui está me trazendo colheita disso. Um momento onde você vai conseguir botar em prática todo essa busca de autoconhecimento, de conhecer suas sombras, de conhecer suas dificuldades, as coisas que você não curte. O que mais, por favor? Para Libra, por favor. Falando de um presente que está vindo para você, o universo está te trazendo um presente, tá? É, eu acho que quando a gente começa a ver resultado no nosso trabalho de autoconhecimento, sabe, de entender os nossos gatilhos, de não gostar de determinadas atitudes que a gente tem reativamente e tratar isso e parar de ter essas atitudes, a gente está vivendo um presente. É um presente, né? Essa ver florescer e crescer o nosso esforço. Mas aqui, para alguns de vocês, esse presente pode estar significando algum acontecimento que gere frutos na sua vida e pode ser profissional, tá? Para alguns de vocês, é um florescimento profissional, muito provavelmente a troca de algum lugar de trabalho. Se isso aqui está relacionado a trabalho na sua vida, então, assim, se posicionar no trabalho, pensar se você não está com implicância, se você não está com mania de perseguição, se você não está desenvolvendo síndrome de impostor, sabe? Assim, tem que rever a sua posição no trabalho, colocar isso tudo em harmonia, se posicionar, falar aquilo que você pensa, ou talvez agir conforme você pensa, enfim, que você vai ter um ganho, um florescimento, um crescimento. Essa carta ela pode estar representando o crescimento profissional, pode estar representando também algum sorteio, alguma coisa que você ganhe, ou de alguém, tá? Ou de outras pessoas, ou algum sorteio, algum concurso, alguma coisa assim, tá? Eu vou tirar uma carta para finalizar. Deixa eu ver. Tá, não é para. Tá, vou tirar aqui. Para finalizar, por favor, para a Libra. Então, olha só, a carta da chave. Alguma porta que se abre na sua vida, Libra. Alguma porta que se abre na sua vida. Então, é um período para alguns de vocês de harmonizar suas relações, para alguns de vocês é um período de gestação, de germinar, portas que se abrem. É, é um jogão assim. Ok, então vamos lá, vamos para nossa nosso decreto. Opa, aí um monte. Por favor, qual a energia que Libra precisa trabalhar através do decreto? Por favor, qual a energia para Libra trabalhar? Qual o decreto para Libra? Por favor, qual o decreto? Decreto para Libra. A gente tem dois mestres, o mestre Lanto e o mestre Lin, que trabalham na energia da chama dourada e da chama verde. A chama verde está representando a chama verde da fraternidade branca, do Criador, está representando a necessidade de cura. Então, isso ressoa perfeitamente com essa tiragem, porque quando você consegue se curar através da verdade, você consegue desenvolver a bem-aventurança, que é o decreto do Mestre Lin, e reverenciar a vida. Aqui eu estou falando, né, o tempo todo de retomar sentimentos, de ter prazer na vida. Isso significa o reverenciar a vida, né?
A gente usa muito aqueles exemplos, a gente vê muito assim, ah, mas você está reclamando da sua vida, mas tem pessoas que estão em situações mais difíceis. Não é isso, é reverenciar a oportunidade de você fazer hoje e depois amanhã e depois amanhã. Cada dia é uma oportunidade de você fazer diferente. É como é um privilégio, é um presente estar vivo, estar aqui encarnado. Então, o mestre Lanto traz a reverência à vida e quando você reverencia a sua vida, você agradece, você honra a sua vida, você busca fazer da sua vida um que tenha significado, nem que seja para você, porque se tiver para você já tá bom. Sai do automático e reverencia a vida, você entra na bem-aventurança. E aí tudo começa a fluir na sua vida. A chama verde é da precipitação, então ela também está falando sobre riqueza, abundância. E a bem-aventurança é quase como se fosse a boa sorte, né? E então, assim, se as coisas podem dar errado, elas vão dar certo porque você é bem-aventurado. Então, vamos ao nosso decreto. Através da minha presença divina, eu sou aqui e agora. Eu apelo a todos os seres de luz que atuam na chama verde do Criador, que direcione do coração central do Criador uma chama verde envolvendo a todos nós, envolvendo com bem-aventurança, com o sentimento de reverência à própria vida. Eu sou reverência à própria vida, eu sou bem-aventurança, eu sou bem-aventurada. Eu reverencio a minha vida, gratidão, gratidão, gratidão. E aí, se você quiser transformar, ajudar a transformar esse vídeo num caderno de orações, você pega o decreto e escreve aqui. Quando você coloca a sua energia no decreto, você faz com que esse decreto se mantenha vivo e vai manter também para cada pessoa que vir colocar a sua energia depois de você, também está impulsionando esse decreto. A gente cria uma egrégora em cima desse decreto da chama verde. Então, decreto para escrever: eu sou a bem-aventurança ou eu sou bem-aventurada ou eu sou abençoada. Um beijo e muita luz.